graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Salmos. Desta vez estudaremos o Salmo de número 91. Abra sua Bíblia então no Salmo de número 91 e nós faremos a leitura do Salmo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar. E pedimos, Senhor Deus, ensina-nos a fazer a tua vontade, para que seu nome seja ainda mais glorificado e honrado nessa terra. É no nome precioso de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Salmo de número 91, certamente um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E é muito comum você encontrar em estabelecimentos comerciais, em casas, uma Bíblia aberta justamente no Salmo de número 91. Isso porque existe uma ideia de proteção que aparece nesse Salmo. E é importante você entender justamente o que a Bíblia ensina a esse respeito e como ela ensina. Portanto, vale a pena entender algumas divisões dentro destes Salmos. A primeira divisão vai do versículo 1 ao versículo 2, onde está dividido entre o protetor e o protegido. A segunda divisão, entre o versículo 3 ao versículo 13, a proteção. E o versículo 14 ao versículo 16, as promessas do protetor ao protegido. E a primeira coisa importante que nós encontramos entre o versículo 1 e o versículo 2 é a descrição do protetor e do protegido. Vamos acompanhar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós temos aqui 4 palavras designando o protetor, falando que Deus é o El Elyon, o Altíssimo, dizendo também que ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, dizendo que ele é Senhor, Yahvé, dizendo também que ele é Deus. A palavra usada aqui é a palavra Elohim. Cada palavra dessa tem um significado especial. Elion significa um Deus que está acima de todas as coisas, não há ninguém acima dele. É um Deus que detém todo o poder, toda a soberania está nas suas mãos e não existe e não há nada, ninguém acima dele. A segunda palavra que encontramos é o Shaddai, diz respeito ao Todo-Poderoso. Significa que ele tem todo o poder de criar, o poder de dar vida, o poder de tirar vida, tudo está em suas mãos. A terceira palavra, a palavra mais comum encontrada na Bíblia para se referir a Deus, diz respeito à sua plenitude. É a palavra Yahvé, que diz respeito a esse Deus que é pleno, que tem todos os atributos tão especiais. A plenitude de tudo que há e existe habita no Senhor. Ele é um Deus plenamente santo, plenamente amoroso, plenamente justo, plenamente bondoso. É um Deus que tem toda a santidade, todas as perfeições em si mesmo. A quarta palavra que encontramos é a palavra Elohim. E essa palavra está presente logo ali no primeiro versículo da Bíblia,
onde se diz Bereshit bara Elohim, vet hashamayim, vet haaretz. E essa palavra Elohim vem evocar o fato de que nosso Deus é um Deus comunitário, um Deus que é mais de um Deus que a sua plenitude lhe dá a oportunidade de ser um único Deus, mas ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito. Então precisamos também entender essa plenitude de Deus. E vale a pena entender esses nomes de Deus, porque no versículo 14 vai se dizer justamente o seguinte: porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Então está ligado conhecer o nome de Deus, conhecer o Deus de forma mais profunda, a essa proteção, a esse amor que Deus nos entrega. Em seguida nós vemos a proteção. E muitos autores afirmam que esse era um salmo cantado antes de uma batalha. Então, quando o povo ia para a batalha, aparecia ali um general à frente de todo o exército, e esse general dava início a esse cântico. Cântico esse que era entoado por todo o exército. Um canto para dar coragem, para motivar todo aquele exército durante a batalha. E nós percebemos alguns detalhes de batalha durante esse espaço, durante o versículo 3 e 13. Acompanhe comigo. No versículo 3 temos aí uma analogia ao laço do caçador, dizendo a respeito da possibilidade de cair em armadilhas no meio de uma batalha. Em seguida, veneno mortal. Também essa possibilidade de ser envenenado. Versículo 4 fala do abrigo de Deus e do refúgio que só é encontrado em Deus. E do escudo protetor, aí mais uma vez essa palavra escudo, muito normal durante umas batalhas. Versículo 5, o pavor da noite, o perigo de ser atacado durante a noite, mas também a flecha que voa de dia, o perigo de ser atingido por uma flecha. Verso 6, nem a peste, onde há batalhas, há mortandade, por isso pestes são muito comuns. Então o perigo da peste e das pragas, das doenças que aparecem no meio de um campo de batalha. Versículo 7, essa possibilidade de muita morte. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita. Então é essa possibilidade de muita morte. 8, essa proteção que Deus daria então àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Todo-Poderoso. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Versículo 9, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. E aqui nós voltamos um pouquinho e vamos falar do protegido. O protegido de Deus é justamente esse que faz eco entre o versículo 1 e o versículo 9. Aquele que faz de Deus o seu local seguro. Aquele que descansa realmente à sombra de Deus. Aquele que tem por abrigo Deus. Trazendo a ideia de um relacionamento íntimo, uma proximidade com Deus. Não apenas uma confissão de fé da boca para fora, mas diz respeito a uma vida no altar de Deus. Um relacionamento onde o protegido conhece o Deus a quem serve e o Deus dele também conhece esse protegido. Então, é uma relação de intimidade, uma relação de companhia, uma relação de estar presente, de estar apoiando, de estar vivenciando em cada momento do dia a presença do protetor. Vale a pena a gente entender isso porque é justamente esse o grande ensino deste salmo. Ele ecoa tanto no versículo 1 como no versículo 9, dando a entender então que o ensino deste salmo é justamente esse encontro entre aquele que é o protetor, Deus, e o protegido, o homem, o ser humano. E o homem confiando plenamente no seu Deus. Nós continuamos então no verso 10, onde diz que o Senhor daria ordens aos seus anjos para proteger aquele que é o seu protegido. E no verso 12 afirma-se que esse protegido será guardado de tal maneira que ele não tropeçaria em alguma pedra, o que seria um grande risco para aqueles que estão em um campo de batalha. E finda então essa etapa no verso 13, dizendo que haverá vitória sobre um grande e terrível inimigo, o leão, pela sua força, e a serpente, um inimigo astuto. Nós percebemos então aí essa linguagem muito voltada para a guerra e com alguns detalhes especiais para a nossa aprendizagem. E a pergunta que aparece é, se é um salmo voltado para a guerra, o que esse salmo pode nos ensinar hoje? E é justamente
esta é a pergunta que temos que fazer quando lemos a Bíblia. Porque precisamos não só ler, mas entender também o que está escrito. Precisamos identificar o que o Senhor quer nos ensinar. É claro que essa é uma grande obra do Espírito Santo em nós, mas também precisamos nos dedicar a isso, a examinar as Escrituras. E é uma grande realidade que nós temos pelo menos 2 grandes guerras a travar durante a vida. A primeira guerra contra o pecado. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal acaba por fazer. Isso porque existe uma guerra entre o espírito e a carne dentro de nós. Uma guerra onde a carne deseja cair mais para o lado das vontades e desejos humanos, enquanto o espírito procura fazer a vontade de Deus. E nós precisamos dar vazão, liberdade para que o Espírito Santo atue plenamente em nós, para que essa batalha seja vencida, sabendo que o nosso protetor, o nosso Deus, estará ali presente durante essa batalha. E precisamos ter intimidade com Ele para poder vencer essa batalha. Uma outra batalha que aparece está lá em Efésios capítulo 6, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Exatamente isso, Satanás tenta a todo momento nos oprimir, tenta nos levar para o lado dele, tenta nos derrubar, pois ele está justamente nessa terra para fazer isso, para matar, roubar e destruir. Ele não é um ser bonzinho, ele não é um ser amigável, ele é um ser que busca a todo momento destruir a sua família, destruir você. Então é importante que você esteja firmado em Deus, esteja no abrigo do Altíssimo, esteja descansando à sombra do Todo-Poderoso, para que você tenha vitória em meio a essas grandes batalhas, em meio a essas grandes lutas. E por fim nós temos uma promessa maravilhosa da parte de Deus, onde o próprio Deus fala. Repare no texto como é bonito, sendo escrito na primeira pessoa. Porque Ele me ama, eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então aí nas promessas que são dadas do protetor ao protegido, percebemos sempre esse protegido clamando, esse protegido buscando e o protetor respondendo ao seu clamor, respondendo às orações. E no término do texto percebemos claramente que quando nós buscarmos a Deus, buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele nos mostrará, Ele nos dará a tão grande salvação. E a maior de todas já nos foi dada por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus. Por meio de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Por meio da ressurreição de Jesus, nós temos a certeza de que nós temos vida eterna e nós também ressuscitaremos no dia final junto com o nosso Senhor. Que esse salmo preencha o seu coração, que você faça de Deus o seu abrigo, o seu esconderijo, a sua fortaleza, o seu refúgio, que você busque um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, pois somente Ele pode lhe dar a proteção necessária para viver todos os dias de sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e até o próximo encontro. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a comentar o vídeo, para que nós possamos melhorar sempre o conteúdo do nosso canal. E te convido também a compartilhar o vídeo, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Até logo mais!